Já estamos gravando, já estamos aqui. Gente. Oi, gente. O vídeo que vocês pediram, que vocês choraram, ouvimos não, né? Lemos aqui os relatos chorosos de vocês sobre redes sociais e saúde mental. E a Jaque está aqui. Ai, vamos falar muito. Eu falo muito, né? Eu acho que eu falo um pouco, mas falo muito. E a gente vai discutir bastante coisa, tá? Então vem, a gente vai discutir. Eu amei falar aqui com a Natália, viu? E roda a vinheta, muito obrigada. Eu sou a professora Jaqueline de Jesus, sou professora de Psicologia do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu atuo no campus Belfor Roxo, na Baixada Fluminense. Cheguei a oferecer um curso que se chama Feministas nas Trincheiras da Resistência, que era um curso que a ideia era ser bem prático, que mulheres da Baixada que quisessem entender melhor teoricamente feminismo, mas não tem tanto contato com bibliografia. Então a gente tinha leituras e tinha cada aula encontro com uma feminista que trabalhava em algum canto, fazendo alguma política. Eu sou a única psicóloga ainda hoje no Brasil que pesquisou trabalho escravo, então eu tenho um livro chamado Ainda que Tardia, Escravidão e Liberdade no Brasil Contemporâneo. Atualmente eu sou filiada ao Partido dos Trabalhadores, né? Sou candidata a deputada estadual, 13321. A gente está muito junto, as mulheres, né, nas campanhas aqui partidárias do Rio de Janeiro, principalmente as de esquerda. Então é um pouquinho do que eu sou, essa história toda. Dia desses, um amigo meu na internet publicou chateado sobre como ele não está conseguindo mais ler livros e não os acadêmicos, os romances mesmo, não consegue mais se concentrar na leitura. Eu percebo que o que mais aconteceu comigo do ensino médio pra cá foi uma diminuição da minha capacidade de me concentrar e um aumento de vida imersa na internet. O que as redes sociais deixam a gente incapaz de se concentrar e tão chateadas com nós mesmos? A internet, ela é um símbolo de tudo na nossa vida hoje. Eu tenho Netflix, eu vejo séries. Por que eu tô falando isso? Por que eu falei de séries? Porque geralmente a gente pensa só na internet, né? A gente vive em um contexto de aceleração na nossa sociedade, que a internet é muito responsável, mas não é só ela. E o desafio da sociedade do conhecimento é que a gente tem muita informação, mas não necessariamente a informação gera conhecimento. Então, quando a gente pensa nessa falta de tempo de leitura, é exatamente isso. A gente, ao invés de tentar aqui poder ter um tempo que exige um tempo livre, de você se aprofundar numa temática, numa questão, ou mesmo um artigo, é mais fácil ler uma postagem do Face, que mesmo que seja textão, não é um livro. Hoje as pessoas leem muito, mas eles leem muito post, leem muito postagem, leem muito fragmentado, não se aprofundam muito em cada questão que é colocada. E agora a vida de todo mundo virou meio que um programa de auditório, né? Porque o like determina se as pessoas estão gostando ou não estão gostando do que a gente tem publicado. Aí a Bárbara perguntou aqui quais são os efeitos a médio e longo prazo da gente só se enxergar a partir de likes hoje em dia. Nós, animais humanos, culturais, a gente tem uma tendência à comparação social. Então a gente se compara com os outros a todo momento. A gente olha, a gente avalia. Então no mundo de hoje isso tem efeitos bem complexos. As imagens que são apresentadas no Facebook, no Instagram, né, nas várias redes, na televisão, que são imagens construídas, e tem duas coisas: a gente se compara muito e a gente evita algo que se chama dissonância cognitiva. É a gente achar que está contradizendo o que a maioria está dizendo, o que alguém que a gente gosta está dizendo, e a gente tende a mudar nossa opinião ou conformar de alguma forma nossa opinião à opinião da outra pessoa ou do grupo. O tempo na vida digital, ele é diferente. A gente existe hoje analogicamente no mundo físico e digitalmente no mundo virtual. A gente existe nesses dois mundos. E isso gera uma potencialização de características que a gente já tem no mundo físico, no mundo analógico. Isso me lembra Black Mirror, né? É Black Mirror. Porque as pessoas, por exemplo, tem um episódio de Black Mirror que é dos likes. Quanto mais likes você tem, mais aprovada socialmente você tem acesso a mais bens sociais. Você pode pegar um ônibus, você pode ou pegar um avião, ou se você tiver pouco, você tem que andar a pé.
Você só anda de carona com quem permite. Você não pode ir em certos lugares, você só consegue certas casas. Parece até que a Netflix tá patrocinando a gente pra falar bem hoje aqui. Não, mas isso acontece no mundo físico. Eu nem digo real porque o virtual também é real. Uma coisa que as pessoas falam de vez em quando, aquelas verdades que doem, é que na internet a gente ainda leva likes e tudo mais, mas na rua continuam odiando a gente. Na internet tem sido esse espaço de visibilidade e pela primeira vez na vida para muitos de nós. E como é que fica, assim, esse conflito? Eu entendo que a gente se motiva muitas vezes a se produzir, fazer postagens se comportar já pensando na postagem que vai fazer, mas tem esse quê, assim, de busca por um afeto que a sociedade meio que não dá. E como é que funciona para as minorias? O filósofo Spinoza já falava da economia dos afetos. Também o afeto tem uma economia, tem uma lógica. A gente quer ser querida e a gente tem raiva, ou a gente tem medo, e todos esses afetos vão se misturando. E o que acontece no mundo de hoje? Tudo é monetarizado, tudo é valorizado, mas não é da mesma forma. Um capitalismo que é racista, que é tudo, né? A lista é longa, né? LGBTI-fóbico, machista, sexista, gordofóbico, classista, regionalista. Então tem várias questões aí, etnocêntrico, etarista, capacitista, a gente não lembra de muitos seres humanos. Então, como a gente consegue trabalhar a questão da imagem dos grupos discriminados? Quando você recebe poucos likes, aí começa a comparação. Por que eu não tenho tanto? Será que eu não sou uma boa pessoa? Será que eu não sou querida, não sou amada? Por isso muita gente tomou cuidado de não se preocupar tanto com essa dimensão quantitativa do afeto. E é o que acontece no mundo virtual. Você tem milhares de amigos virtuais, mas eles não são amigos que convivem com você, né? Que se você precisar de uma ajuda, eles estão contigo, que te dão um colo, que não garante que muita gente, para se sentir querida, impulsiona likes, né? Para que as pessoas vejam e se sinta querida. E isso é algo que a gente tem que refletir a respeito. A gente está numa geração que está falando e apresentando uma série de transtornos psicológicos, dentre eles a ansiedade. E aí uma das coisas que me motivou a fazer esse vídeo é exatamente um monte de notícia e pesquisa que sai falando de rede social detonando nossa saúde mental, né? Mas aí a Patrícia foi além e reverteu a pergunta. Ela quer saber se ainda dá pra gente usar a internet como uma ferramenta para cuidar dessa saúde mental, de combater a ansiedade, principalmente entendendo que ela, assim como muitos de nós, não podemos se dar o luxo de sair da internet porque a gente trabalha usando ela. Na psicologia, a gente aprovou várias regras sobre atendimento terapêutico pela internet. Tem possibilidades e limitações. No processo terapêutico, existem possibilidades de terapia pelo Skype, pela internet. Pode ser assim, pensar, mas tem um lado negativo que não tem um encontro. Terapia na internet, eu vejo que tem esse lado positivo do acesso, porque nem todo mundo vai ter renda, às vezes, para uma consulta física, ou vai ter renda, mas não vai ter tempo. Nós estamos envolvidas no novelo, é como um novelo, é um novelo de lã. Terapia é isso também, é a gente pegar esse novelo, alguém pegar esse novelo, olha, tá embrulhado, porque às vezes a gente tem um amigo que faz parte do novelo, a gente tem um parente que faz parte do novelo, a gente às vezes pode achar que não, mas pode fazer parte. Na área de prevenção ao suicídio é muito frequente, né, a gente tem uma pessoa que vai dar conselhos positivos, mas não entende que as questões que estão a ver com o suicídio são questões que muitas vezes não depende de só dizer para a pessoa ficar feliz, que o mundo é lindo, que o sol está lá fora brilhando, que é uma questão que usar também muito na quem está com depressão. A pessoa sabe que o sol está brilhando lá fora, ela tem essa cognição, mas ela não consegue se mover para ver o sol. Acho que essa é uma metáfora que serve. Ela está fechada dentro de casa, ela sabe que o sol está lá fora, mas ela não consegue sair. Como estimular para que ela saia? Ou que ela lide melhor com esse momento, consiga abrir uma fresta, consiga lidar melhor. Isso é um grande desafio que a gente tem. Então a terapia, o processo psicológico profissional, ele é importante para que a gente consiga ver essas coisas. Às vezes a gente vê e não aceita. É muito importante ter uma terceira pessoa que não está envolvida diretamente, que ajuda nesse olhar e que seja imparcial para ajudar também a gente a perceber. Eu não sei o que deu, o que tá dando na minha geração, mas às vezes a gente acha que vai dar conta de tudo.
que em vez de ir lá procurar terapia e arranja várias questões para não ir procurar terapia, eu pego no pé das pessoas, porque embora sejamos pessoas pretas e pobres e tudo mais, existem valores sociais, dá para conversar, mas as pessoas fogem. E aí depois elas vêm, sei lá, com frases motivacionais, ou querer justificar tudo com signo e não cuida. Então, peraí, eu sou muito da organização pessoal e de fato a gente tem aplicativo para organizar a vida, tem aplicativo de meditação, tem a SMR que todo mundo ama, tá no YouTube. Mas a SMR, aqueles sonzinhos que relaxam, que o pessoal raspando sabonete, eu também nem acompanhava esses negócios, assim. Então foi legal você falar da terapia pelo Skype, mas a internet tá cheia de recursinho. Acho que ficou aqui o dever de casa, procure o Google. E eu queria falar também sobre essa questão de onda de emoção. A gente falou sobre aprovação de acordo com o like das pessoas, mas também tem aquele momento que, por conta de algoritmo, o nosso feed fica todo tomado de acontecer uma coisa horrorosa, tipo, né, Museu Nacional. Uma enxurrada de postagem triste, acho que aconteceu no caso da Marielle, eu simplesmente me retirei da internet. Então eu queria saber também, agora, um pouco sobre a autoproteção e esses momentos assim, que a gente tá tão acostumado a entrar na internet que nem tá atento que tem uma emoção predominando ali, e muitas vezes é o medo e a raiva que predominam, como foi o caso da política. E como é que a gente se protege disso? Como a gente pode pegar um afeto que nos prejudica e tentar trabalhar um afeto que nos anime? Esse é um grande desafio. Várias estratégias para lidar com a frustração. Quais mecanismos de defesa a gente usa para lidar com a frustração? Eu vou comer muito, eu vou comer pouco, eu vou usar drogas, eu vou no cinema, eu vou fazer compras, eu vou viver em festa, eu vou viver sozinha, isolada. Eu vou fazer um textão. Eu vou fazer um textão. Como eu lido com isso? Por que as pessoas tendem a divulgar mais aquelas que elas não gostam, os candidatos que não gostam, do que os que gostam? Elas fazem isso. Por que não pega assim, essa pessoa tem uma proposta boa, vou divulgar? É mais raro, né? Ela vai fazer o quê? Eu não quero essa pessoa, que não vou dizer o nome. Elas vão tender mais a fazer um vídeo criticando do que um vídeo elogiando uma pessoa. Será que isso é saudável? Também é uma boa pergunta. A pessoa se sente satisfeita. Eu falei não para essa pessoa, disse que eu não gosto. Eu perdi meu tempo para fazer um textão, para fazer vídeo, gif, meme. Então isso é uma questão das nossas escolhas, que às vezes a gente faz opções que nos dão prazer no momento, mas que não são favoráveis pra gente a longo prazo. É uma tendência assim, da gente entrar num grupo, a gente tende a ver as pessoas que pensam da mesma forma que a gente. A gente não tem acesso ao grupo que pensa de forma diferente. Porque a gente também não quer estimular que eles tenham views, que eles tenham likes. Por isso que a questão da intelectualidade é um desafio político também, da gente conseguir parar para ter menos respostas imediatas e respostas mais profundas para os problemas que são profundos. Então, a memória é um exercício, é um treino. Quando a gente fala assim, a pessoa tem memória ruim, tem memória boa. Às vezes não é um problema fisiológico, é um treino dela. Ela não se treinou, não se educou para ter uma boa memória, para se concentrar e guardar a informação. Então, eu concordo muito com a Bárbara, que às vezes na internet a gente, como se fixa em muitas coisas diferentes e não se aprofunda, a gente também não tem por que ter memória daquilo. A gente se treina a ter memória de muito curto prazo. E o que a gente pode fazer é ter mais aprofundamento nos textos que a gente lê, porque a gente está sendo treinado, se autotreina, se autoeduca a ler e esquecer, a ver para aquele momento, a responder para o agora. Agora a última questão aqui é sobre não sei, mania emergencial que as pessoas têm desse detox da internet, né? Sei lá, fim de período. Algumas pessoas, toda vez que a vida aperta, e gente, estou desativando meu Facebook por tempo indeterminado. Quem nunca vê essa postagem, né? Pelo menos uma vez por mês tem alguém lá que resolve sumir. Sim. E de fato tem pessoas que às vezes são aconselhadas por profissionais a se afastarem, né? Então esse é o único caminho? Existe algum meio termo? Como é que funciona essa gestão? A gestão da informação assim, de redes sociais. Eu fico pensando muito. Bastaria. Por que a pessoa anuncia também?
É interessante. Tem a necessidade de anunciar. Simplesmente podia, não, vou ficar quieto e tal. Esse anunciar também, ele indica uma necessidade assim, de se justificar para o mundo virtual, né? Para o anonimato global. Pois é, às vezes é engraçado isso, né? Só quem tem muito dinheiro ou que tem um trabalho estabilizado é que poderia sair da internet, né? Que aí não tem que, né, entrar nesse contexto. É engraçado isso, né? Antigamente só quem tinha muito dinheiro é que tinha acesso ao celular, à internet, hoje inverteu, né? Suas considerações finais, que você quiser falar. Em blogueirinha, né? Uhum. Então, tô em campanha, candidata a deputada estadual, professora Jaqueline Jesus 13321. Lula livre. E assim, o que eu queria falar com um tema específico, né, da gente, desse debate, dessa conversa do YouTube. É maravilhoso a gente ter esse espaço dos YouTubers. Eu vejo que muitas pessoas, não só jovens, encontram no YouTube, nos canais de YouTube, com os YouTubers, informação que não teriam em outros espaços, informação acessível. Ao invés de ter que ler um livrão sobre o tema, vai ver uma conversa, e isso pode estimular ir no livrão depois. Eu acho que essa é a grande ideia, que estimule que se aprofunde no tema. Vocês têm que olhar para a parte de baixo aqui desse vídeo, a descrição, tem as referências dos conteúdos que foram ditos, tem as redes sociais da Jaque, para você que quiser acompanhar o trabalho dela e também votar nela, tá? Aqui, 13321. Tá? Professora Jaqueline Jesus, transformar vidas. E é isso aí, eu realmente espero que vocês tenham gostado. Setembro Amarelo é um tema importantíssimo. Então peguem essa informação, guardem pra si? Guardem, mas também compartilhem, porque é uma questão mesmo do nosso círculo de amizades pensar sobre autocuidado e saúde mental. A gente fala bastante sobre isso aqui.